E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula número 1 de Gestão Ambiental, na nossa disciplina Gestão Ambiental no curso técnico em Administração, nós começamos a falar sobre os conceitos básicos utilizados na gestão ambiental e a gente definiu os conceitos de ecossistema, o que é a gestão ambiental, para que ela serve. Falamos também sobre os conceitos de ecologia, definimos os termos ambiente natural e meio socioeconômico. Hoje a gente vai passar para a nossa aulinha número 2 e vamos dar continuidade a esses conceitos básicos. Então, sem mais delongas, bem-vindos à nossa aula, bora para a nossa apresentação. Seguindo nossos conceitos básicos, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os termos aspecto ambiental e impacto ambiental aplicado à nossa disciplina, gestão ambiental. Geralmente, na sociedade, esses dois termos têm sido usados na literatura, tanto técnica quanto no meio social, eles têm sido usados como sinônimos. Porém, a gente tem que saber diferenciar esses termos. Primeira coisa, aspecto ambiental é associado a uma série de normas da série ISO, que são as normas para gerenciamento da gestão ambiental. A gente tem a ISO 14000 e a ISO 14001. Nesse contexto, o que seria o aspecto ambiental? São as atividades ou elementos, características das atividades, ou produto ou serviço de uma organização que vai interagir com o meio. Lá naquele estudo de caso nosso da produção e venda do picolé na praia, o que seria um aspecto ambiental? Seria, por exemplo, a produção do palito do picolé. Esse é um aspecto ambiental, ou seja, é alguma característica do processo produtivo ou da atividade social que vai interagir com o ambiente. Nesse caso, a gente considera se o impacto vai ser negativo ou positivo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aspecto ambiental é o elemento, a característica da atividade que vai interagir com o meio. Quanto à questão da série, da resolução das normas técnicas da ISO 14000 e ISO 14001, tem um videozinho no YouTube, que é esse endereço que está aparecendo aqui para vocês, e eu vou deixar também na descrição do vídeo. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, dá uma pausa aqui dá uma assistida nesse vídeo sobre a série 14001, a ISO 14001, que é o conjunto de normas que vai gerir os planos de gestão ambiental, tá certo? Vou deixar o link na descrição também, tá? Já os impactos ambientais são as alterações introduzidas pelos aspectos, ou seja, introduzidas pelas atividades humanas. O impacto, ele pode e deve ser entendido como alteração no valor de um determinado parâmetro ambiental ao longo do tempo, com relação a esse valor sem a atividade humana, sem interferência humana. Então, por exemplo, o que seria um impacto ambiental considerando poluição do ar? Tem uma determinada atividade humana, X, e ela vai emitir gases de efeito estufa. Então, comparando com o valor dos gases de efeito estufa na atmosfera sem essa atividade, compara-se o valor com a atividade e o valor sem a atividade. Se houve aumento ou redução da emissão desses gases, nós temos um impacto ambiental causado por essa atividade, por aquele aspecto do processo produtivo.
Espero que desses detalhes vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só mandar pergunta para a gente que a gente tira dúvida. Vamos dar uma olhadinha nessa figura para a gente entender duas questões. Primeiro, parâmetro ambiental sem atividade humana. Então, sem a atividade do projeto, a gente tem qual seria a estimativa do valor desse parâmetro ambiental. Quantidade de gases de efeito estufa, qualidade da água, aspecto do meio ambiente, características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Então a gente tem aqui os parâmetros de determinado componente do ambiente sem interferência humana. E aí, após a atividade, com o projeto, a gente tem o impacto adverso, que é o impacto negativo, e pode ocorrer impactos benéficos. Então vamos lá. A definição do impacto ambiental, ela vai incluir as alterações negativas, adversas, e as alterações positivas ou benéficas, decorrentes da ação da atividade humana, do projeto ou do empreendimento. Lá na resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, resolução número 1 de 1986, a gente tem a definição do impacto ambiental de acordo com a lei. Qual que é essa definição? Qualquer alteração da propriedade física, química ou biológica do meio ambiente causada por alguma ou qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana. Seja essa alteração, essa atividade, causando alteração direta ou indiretamente. Essas alterações vão, para ser considerado impacto ambiental, elas vão afetar, primeiro, saúde, segurança e bem-estar da população, humana ou natural. Segundo, atividades sociais e econômicas. A atividade humana causou alteração, afetou a atividade social da população, alterou, causou, afetou algum problema, alguma interferência nas atividades econômicas daquela região. Terceiro, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Alterou a estética do meio ambiente? Impacto ambiental. As características visuais do ambiente? Impacto ambiental. Alterou as qualidades, as condições sanitárias do ambiente? Impacto ambiental, de acordo com o CONAMA. Número 4. Qualidade dos recursos ambientais. Alterou alguma qualidade dos recursos ali presentes? Se afetar alguma dessas 4 características, uma ou mais, de acordo com o CONAMA, é considerado impacto ambiental. É importante também a gente diferenciar impacto ambiental de poluição. Muitas situações, muitas vezes, as pessoas erroneamente estão empregando esses conceitos como sinônimos. E a gente precisa definir que eles não são iguais, são coisas distintas. Como a gente já falou do impacto ambiental, a gente segue falando da poluição. O conceito de poluição seria qualquer grandeza física, seja no fluxo de matéria ou energia, que vai causar alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do ambiente. Já vai ter, então, uma conotação no sentido negativo, ou seja, a poluição diretamente tem significado negativo, enquanto o impacto ambiental, como a gente citou lá na imagem anterior,
a gente pode ter um impacto ambiental benéfico. Poxa, professor, mas como assim? Me dá um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma atividade, um empreendimento, que vai restaurar uma praça pública. Se você vai estar criando uma restauração, empreendendo a restauração de uma praça pública, obviamente o impacto ambiental que você espera é benéfico. É que você melhore os aspectos visuais, que você melhore a qualidade ambiental, que você melhore as características daquela praça. Então, é um impacto benéfico. Já a questão da poluição, diretamente você não vai ter questão benéfica, sentido de benefício. Poluição é sempre negativa, tá certo? Bom, os impactos ambientais, eles também não estão vinculados apenas aos fluxos de energia e de materiais. Eles também estão associados, já que a gente citou a questão do impacto benéfico, aos fatores de ordem social e cultural. Por isso, a gente inclui esse impacto como podendo ser benéfico ou negativo, o que não acontece com a poluição, que é sempre negativa. Dentro da questão da poluição, a gente faz classificações dos tipos de poluição. E essa classificação ela é feita de acordo com o elemento natural que está sendo atingido. Por exemplo, a gente comenta muito, já tem muita literatura a respeito disso, e a gente fala disso desde o ensino fundamental, aparece nas mídias sociais, sobre as classificações. Poluição do ar, poluição do solo, poluição da água. A gente vai sempre classificar o tipo de poluição de acordo com o elemento natural atingido. É a emissão de gases e poeira, particulados, vai poluir o ar. A emissão de resíduos sólidos ou líquidos pode poluir o solo ou a água. No caso propriamente dito da poluição da água, a gente tem o despejo de efluentes e materiais sólidos também. Então a gente classifica de acordo com o elemento, o tipo de poluição de acordo com o elemento que essa poluição vai atingir no ambiente. A gente tem outros tipos de poluições. Eu citei as 3 só para dar exemplo, mas a gente tem também poluição visual, poluição sonora e assim por diante. Depende do elemento atingido na natureza. Importantíssimo a gente guardar, a gente lembrar, perceber que os movimentos, as transformações que acontecem na natureza podem fazer e vão fazer com que um agente poluidor se propague, se anule ou se potencialize, seja através das situações do tempo, das intempéries naturais, chuva, ventos, ou seja por transformações químicas, substâncias químicas presentes no ambiente, ou ainda ação biológica. Por exemplo, vamos dar um exemplozinho dessa propagação. Olha só, imagine que a gente tem a fonte poluidora. Vamos citar um exemplo do poluição por mercúrio. Sabidamente, a gente sabe que o mercúrio se acumula nas cadeias alimentares. Então, esse agente poluidor, esse tipo de poluição, ele vai se potencializar, se acumular nas cadeias alimentares. Chuva ácida. A gente vai ter a propagação da chuva ácida por causa do ácido sulfúrico, dos gases que vão reagir com a água das nuvens e vão se propagar por forma da chuva, intempérie natural, e assim sucessivamente. Então, é importante a gente conhecer as interações ambientais que determinado agente poluidor vai ter naquele ecossistema.
para saber se vai se propagar, potencializar ou, vamos voltar aqui, se anular. Nós temos também casos de agentes poluidores que podem ser anulados. Ah, professor, me dá um exemplo. Algum tipo de resíduo de efluente de esgoto, por exemplo, uma pequena quantidade jogada na água, a ação de micro-organismos vai decompor a matéria orgânica e vai anular ao longo do percurso do rio esse agente poluidor de dejetos de matéria orgânica, ela vai ser anulada, vai ser decomposta. Claro que vai depender do tipo de ecossistema e da quantidade desse agente poluidor lançado, tá certo? Bom, para a gente então conhecer o caminho da propagação desse agente poluidor, é extremamente importante a gente conhecer as interações e as características físicas, químicas e biológicas desse agente poluidor com o ambiente. Você tem que conhecer qual a interação que esse agente poluidor vai ter no ambiente e quais são as características físicas. Quantidade de matéria, massa, energia, dimensão, aonde o espaço onde esse agente poluidor vai ser lançado no ecossistema, características químicas, quais as possibilidades de reações químicas desse agente poluidor naquele ecossistema e as interações biológicas. Tem algum tipo de micro-organismo, ou animal, ou planta, que vai assimilar esse produto, esse material, esse agente poluidor no ecossistema? Então é extremamente importante conhecer essas interações físicas, são as propriedades do agente poluidor, as interações químicas, ele vai reagir com algum elemento do ecossistema, e as propriedades biológicas, algum organismo vai interagir com ele, vai assimilar, vai desmanchar, vai decompor. Quais são essas interações? Bom, nossa aulinha número 2 é apenas isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp e no nosso grupo do Conexão Escola na turma de Gestão Ambiental. Só mandar mensagem que a gente tira dúvida. Até a próxima. Tchau, tchau.